Café. 7h47 desta quinta-feira, 15 de maio. Rádio Café celebrando hoje 2 anos de história. Você pode mandar o seu recado para cá e concorrer a um rádio no 3382-2780. Vou conversar agora com o nosso coordenador regional de Defesa Civil, Luciano Peri, porque acontece já nesse final de semana o Simulado Geral de Defesa e Proteção de Defesa Civil. Peri, bom dia. Tá tudo pronto já, porque tomou proporções gigantescas esse simulado, né? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre é um prazer estar conversando com vocês. A proporção do simulado exatamente é uma proporção do estado de Santa Catarina gigantesco, exatamente na questão do enfrentamento ao desastre. Para que você tenha uma ideia, até ontem, às 20 horas da noite, nós tínhamos 241 municípios dos 295 que foram inscritos em Santa Catarina. E é importante dizer que dentro da nossa regional de Defesa Civil, que são 20 municípios, 100% deles estão inscritos. Então isso mostra o comprometimento das administrações públicas, dos coordenadores municipais de proteção e defesa civil, entendendo a importância de preparar as estruturas e principalmente preparar a comunidade ao enfrentamento de um desastre. Você falou algo bem relevante, a importância disso para o gestor público, mas a gente precisa fazer com que a população também entenda essa importância. Explica pra gente um pouquinho, Peri. E também é importante dizer para a população que quem não treina não sabe o que acontece. A ideia do simulado, ele visa exatamente que a gente entenda o momento correto, a forma correta de fazer o acionamento das estruturas. Então, a partir de hoje, o simulado ele começa a acontecer, onde que serão disparados alertas e alarmes para os grupos de defesa civil, informando de uma chuva intensa, da caracterização de uma frente fria que vem se deslocando e que vai afetar todo o estado catarinense. Algo parecido com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, quando você começa a rodar isso com 72 horas, 48 horas, você começa a mostrar que existe um risco e as estruturas começam a se preparar. Até chegar do momento que no domingo vai ser deflagrado a operação, aonde que alguns locais, a exemplo de Xanxerê e outros municípios, nós vamos ter resgate, salvamento. Nós vamos ter alguns locais onde que as próprias equipes vão ter óbitos e aí vai entrar as estruturas para fazer a retirada, polícia científica, polícia civil, própria polícia militar para fazer a segurança, corpo de bombeiros para fazer o resgate e salvamento e aí fazer o transporte também de pessoas, né, feridas ou feridas gravemente até as estruturas hospitalares. Tudo isso é enfrentado aonde que as estruturas de segurança pública, segurança, saúde, educação são acionadas. Mas o grande viés de tudo isso é quando acontecer um desastre dessa magnitude, Guilherme, a comunidade saber o que fazer. Ao receber o alerta, para onde ela vai, qual é seu ponto de encontro, qual é a sua rota de fuga, qual é o abrigo definido para a sua área de risco que você está. Então são informações que muitas vezes estão dentro do plano de contingência, de vários municípios têm hoje plano de contingência efetivo, e Xanxerê nessa semana fez a apresentação da atualização e deve passar por audiência pública, mostrando exatamente isso. Então o principal objetivo do simulado é fazer com que a comunidade saiba aonde ir, como ir e testar as estruturas públicas e como fazer esse acolhimento. Domingo é o ápice do simulado, dá para se dizer assim? Sim, domingo é o dia onde que a gente vira, né, a situação de gravidade máxima e se desencadeia várias ações de proteção e defesa civil. E aí, novamente, como eu falo, vou dar o exemplo aqui do município de Xanxerê. Então, a gente vai ter um deslizamento, esse deslizamento vai afetar diversas casas, diversas residências. Ao afetar essas diversas casas e residências, as pessoas vão acabar saindo, elas vão ser acolhidas e deslocadas até o abrigo, que lá no abrigo elas vão receber o atendimento, e esse atendimento numa situação real, Guilherme, é um atendimento de assistência, é um atendimento de saúde, é um atendimento de alimentação, e isso é algo que precisa ser trabalhado e entendido. Por trás de tudo isso existe toda uma documentação, todo um encaminhamento do decreto da situação de emergência que estará acontecendo, de forma fictícia, mas acontecendo, e o pedido de itens de assistência humanitária para essas pessoas que teriam sido afetadas. Você vê que existe muita parte, né, que corre nos bastidores, que corre dentro de um alinhamento técnico que muitas vezes a população acaba não sabendo ou não entendendo. O exemplo mais claro é o seguinte, eu vou enfatizar muito a questão do abrigo. Antes de você abrir o abrigo, você tem que ter ele preparado com água, luz, energia e comida. Quem faz a comida para as pessoas? Quem acolhe essas pessoas? Quando as pessoas saem, elas perdem tudo. Então você tem que ter uma estrutura muitas vezes com a questão de saúde, questão de medicamento e outras coisas mais. Então são todos esses processos
processos que nós vamos estar testando. E o grande viés de tudo isso é pedir para que a comunidade da região afetada participe, esteja junto conosco para fazer a evacuação. É uma evacuação de 2 horas, no máximo 3 horas de todo o tempo no domingo, né? Para a população. O simulado acontece no dia inteiro com todas as outras tramitações, mas para a população são 2, no máximo 3 horas. Perfeito. Eu sei que a gente não pode prever isso, que horas vai acontecer. Ontem até a comandante do Corpo de Bombeiros estava na Câmara de Vereadores e foi perguntar, falou, não tem como dar detalhes porque a gente não tem como adivinhar quando vai acontecer as coisas. Mas para a população que queira participar e ficar a par, como é que vai acontecer esse ponto, Peri? Isso, então vamos lá. O evento começa a partir de hoje, onde a gente vem desencadeando as várias ações, o agravamento da chuva, tempestade, os problemas vêm se agravando e eles se avolumam até o domingo de manhã. No domingo de manhã, a partir das 7 horas da manhã, existe um acionamento do GRAC municipal. A estrutura do GRAC se reúne, né? E isso a gente começa falando da parte municipal. Se reúne até às 8 horas na sala de crise do município. Então todos os municípios têm uma sala de crise onde se reúne e define, olha, o que tem. E aí existe um cenário que já está definido. A partir disso, eles começam a identificar quais são as necessidades, quais são as áreas afetadas e quais são as demandas. Às 9 horas da manhã vai ter uma abertura oficial, e aí vai ter uma fala, né, para todo o estado da abertura oficial do evento. A partir das 9 horas, 9h10, 9h15, começa-se o processo de a Polícia Militar deve estar passando com as estruturas de viatura, acionando e pedindo para que as pessoas saiam com sirenes e megafones. Depois disso, em alguns pontos desses locais, vai ter o Corpo de Bombeiros fazendo um resgate simulado. Em outro ponto, vai ter a estrutura da Polícia Científica fazendo a retirada de um corpo, ou seja, é um óbito que teve, e fazendo o transporte dele. E, por final, vai ter uma estrutura que vai ser resgatada de forma grave, trazida pelo SAMU e encaminhada pelo SAER-FRON, que vai fazer esse atendimento como se fosse um atendimento para a unidade hospitalar de referência, que vai ser o Hospital São Paulo. Depois disso, né, ou dentro dessa linha, as pessoas, ao serem acionadas, elas vão sair para um ponto de encontro, onde a Defesa Civil Municipal vai estar passando a partir de amanhã, informando esses pontos, informando essas rotas de fuga, e informando como deve ser essas pessoas, como elas devem sair. Uma estrutura da educação vai passar para buscar elas e levar até o abrigo. Ao chegar no abrigo, existe um acolhimento. Então, de forma básica, em torno das 9h15, as pessoas devem sair, elas devem ser acolhidas até as 10 horas no abrigo, das 10 às 11 elas são recepcionadas e depois elas retornam para as suas residências. Perfeito. Fica o convite, parabenizá-lo pela ação e por esse poder de engajamento que conseguiu envolver praticamente o estado todo, Pedro. É importante dizer que essa é uma ação exclusiva que está acontecendo, é uma ação pioneira, né, Guilherme? Mas ela só vai ter o sucesso se nós tivermos a participação da nossa comunidade. Tudo isso que está sendo feito é para preparar a nossa comunidade para enfrentar os desastres que às vezes aconteçam. Então a gente gostaria de deixar o convite a toda a população, principalmente da área afetada, que esteja participando. Quem quer ver o que está conhecendo, pode chegar lá, vai ter as áreas de isolamento, fique à vontade e principalmente acompanhe a cobertura completa que vai estar sendo feita pela imprensa, passando os detalhes e principalmente as informações do município e de toda a região. São 7 horas e 55 minutos, nós conversamos com o Luciano Peri, coordenador regional de Defesa Civil, falando sobre o simulado geral que acontece neste domingo, e a gente, claro, vai trazer todos os detalhes aqui na programação da 101 e também nas nossas redes sociais. Marafim Móveis, a partir de agora, oferece a programação da 101. Junto com a gente, Festa da Marafim 10 anos.